Então, vamos fechar nossos olhos, sair na nossa mente. Amigo Jesus, nós te agradecemos também por este momento na tua plataforma, por esse trabalho por essa reunião mediúnica, que possa pessoal todo trabalhar que no futuro, que cada um possa receber a sua assistência, o teu cuidado, a tua proteção. Meu Deus, envolva essa reunião hoje em vibrações de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio. Dá um esclarecimento para cada um que necessita. Francisca terminou. O volume tá bom ou tá muito alto? Tá bom. Então tá. Tá bom. Então, abri aqui no... Saiu aqui do capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o capítulo 5, o item 5, os inimigos desencarnados. Boa noite, Barça. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Barça. Boa noite. Então vai ser o título da leitura, vai ser os inimigos desencarnados, item 5. Ainda outro motivo tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de perfeição temporária. E que assim, como a criança que corrige os seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material de seu inimigo, pois que este o pode perseguir o seu ódio, mesmo depois de deixar a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito de Cristo. Amai o vosso inimigo. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então constitui instrumento de que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoou. Bem, esse item 5 aborda a questão da problemática dos inimigos desencarnados e até
num termo mais correto, nem deveríamos dizer inimigos, né? Porque, na verdade, quando tem desafeto, é um desafeto por ignorância, né? Então, ele fala que o espírita tem outros motivos para ser indulgente. Porque nós sabemos que a maldade não é estado permanente do homem. Então, quando a pessoa está com um tempo de mal, ele não é mal. Ele está mal. A qualidade permanente do homem é a bondade. E quando nós conquistamos a bondade, nós somos bons já, né? Quando conquistarmos. E por enquanto estamos mal. Então, e aqui fala que tudo é passageiro, que é temporário, e o espírito que está agindo com maldade não é perfeito. Assim como a criança corrige os defeitos, o pai auxilia e ela corrige os defeitos, o animal também um dia reconhecerá as suas maldades e buscará fazer o bem. E ele ainda fala que nós também sabemos que a morte nos livra apenas da presença material da pessoa. Então, se nós temos inimigo, nós vamos matá-lo para livrar. O Espírito mostra que piora, porque o ódio alimenta o ódio. Quanto mais nós fizermos o mal para o outro, procurarmos vingar, nós estamos alimentando aquela maldade, nós estamos dando alimento para aquela maldade, para ela aumentar mais ainda. Aí, nesse caso, a vingança falha, né? É o objetivo, porque ouvindo, mas a perseguição daquele inimigo, ele vai aumentar para comigo. Ao passo o perdão não. O perdão extingue. Por isso que se fala, se coloca até ser um exemplo, que quem não perdoa é como se estivesse algemado, né? E aquele que perdoa é como se pegasse a chave para tirasse as algemas. Então é muito legal esse trecho nos mostrando que o mal, quanto mais nós alimentamos com ódio, mais ele aumenta. E se nós fizermos o bem, perdoarmos, o mal extingue. Eu estou me lembrando aqui de um texto que eu vi algum tempo atrás, e contei sobre ele, que um cara comprou uma fazenda e o dono anterior dela tinha feito uma cerca de forma que tomasse parte do vizinho. Então o vizinho perdeu uma parte da cerca que o dono antigo da fazenda tinha feito. Aí quando ele comprou a fazenda, chegou com as coisas na fazenda, aí o fazendeiro falou assim: olha, você comprou essa fazenda e comprou também uma grande encrenca comigo. Porque essa cerca que está ali, o cara colocou ela nesse lugar, mas ela é muito mais para o seu lado. Boa parte dessa terra sua aí, na verdade, é minha, e eu vou colocar a cerca no lugar. O cara olhou para ele e falou assim: tranquilo, tudo tem seu certo, não é? Então vamos agradecer e colocar no lugar certo. Aí o cara ficou meio sem graça, não.
Deixa cair minha seca. Você é um cara bom, você é um cara bondoso no bem. Deixa você cair mesmo. Tô ligando mais pra isso. Quer dizer, ele arranjou encrenca, mas o cara só de ter uma ideia boa, de fazer o certo, não o certo. Ele conseguiu conquistar o vizinho de lado. Então, sempre a gente nós procurarmos fazer a coisa certa, perdoando o nosso inimigo, tentando fazer o lugar que está errado de acordo com o vizinho, a gente também tentar negociar com ele numa boa, tudo a gente melhora na nossa vida. É isso. A questão do inimigo, né? O senhor Maurício lembrou bem, às vezes a gente, talvez o nome inimigo seja inadequado. A gente usa muitos nomes para isso, né? Na política usa adversário, no campo assim das inimizades mesmo, inimigo, concorrente. Agora mais assim, em tom até jocoso, alguns palestrantes usam assim como meu personal trainer, né? Porque ele está através do comportamento dele de crítico, de julgamento a meu respeito, eu também posso aprender. Então, uma ferramenta para que eu me melhore. E é interessante que quando a gente olha o outro assim como nosso opositor, com outro termo, opositor, a gente sempre se acha na posição do certo, né? Eu sou certo e o outro é errado. Dificilmente a gente se vê como errado. E talvez por isso que a inimizade ou essa relação tumultuosa, ela fica mais forte. Mas a receita é essa mesmo, né? O amor. Renunciar, como na história, no exemplo que o senhor Maurício deu, a renúncia é um caminho, né? Que nos leva à paz. Às vezes, por causa de uma bobagem, uma coisa tão pequena, acontece tantos desastres, tantas calamidades mesmo, pessoas que se matam, se odeiam por anos, se afastam, ou permanece além, né, do túmulo da inimizade. Então a gente pensa um pouco sobre isso aí. O melhor caminho é o caminho mesmo da renúncia, da humildade, do perdão mesmo. Barça Novo, Francisca. Tá bom. Já foi bem comentado aí, né? Quem quer complementar? Os nossos inimigos. Para quem já tem um conhecimento, né? É bom demais assim, entender o inimigo. Mas para quem não tem, né? É tão difícil, né? É só ver a pessoa como inimigo dele mesmo, né? Às vezes agora, se um lado já tem, já ajuda muito, hein? No exemplo do seu Maurício, por exemplo, era um lado só que tinha, ó, e já deu certo. O outro até queria arrumar confusão, não achou? Aquietou. Então, se pelo menos um lado tiver esse conhecimento, já ajuda bastante. Esse conhecimento, né? Mas a tolerância, né? Ninguém quer perder naquilo, né? É orgulho, hein? Orgulho faz isso. Orgulho, egoísmo, né? Também. Isso mesmo. Lá para nós, o pessoal mais brigava antigamente era por causa de terra, não era? Não sei se ainda continua isso. Aí, para sua ninguém queria perder aquele pedaço de terra para aquela.
É pra. Tá na rua mesmo, lá em casa mesmo, a vizinha tomou um metro dentro da área lá de casa, o outro já chegou, já tomou outro pedaço que eu não tô lá. Sabe? Aí vai ficando, não sei, se for brigar, arruma mais problema, né? Deixa pra lá. É. Eu não Confusão. faço isso aí, tá? Ok. Nada mais a comentar, vamos passar para as radiações então, certo? Eu começo, depois o Barça Nulfo, Francisca, se Maurício encerra.